Aqui estamos nós com mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom podermos estar na sua companhia. Estamos consigo diariamente, trazemos-lhe a palavra de Deus e queremos descobrir juntamente consigo aquilo que o Senhor Deus nos dá e, neste caso particular, aquilo que estamos a retirar da Epístola aos Gálatas. Temos connosco diariamente o pastor Pedro Esteves, é com ele que abrimos, no fundo, a Escola Bíblica. Pedro, qual foi o sumário que preparámos hoje e que vamos dar como ponto de partida? Continuamos a analisar este final de Paulo e todas as implicações na sua carta, e vamos ver hoje que Paulo explica de uma maneira muito mais clara, talvez agora que nunca, quais é que eram as motivações que algumas destas pessoas que estavam a espalhar enganos na igreja, as motivações que eles tinham para o estar a fazer, sobretudo a obrigação da circuncisão. Vamos analisar como é que o apóstolo Paulo interpreta isto. Muito bem, antes de entrarmos então nesta análise, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos a Gálatas capítulo 6, visto que é este o capítulo que temos dirigido a nossa atenção. Vamos a Gálatas capítulo 6 para lermos os dois versículos, o 12 e o 13. Se tiver a sua Bíblia à mão pode fazê-lo, lendo na sua Bíblia, se não pode acompanhar a nossa leitura que diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por Cristo ou por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo, no fundo, Pedro, estávamos a ver aqui que ele está a querer dar mais ensinamentos nestes versículos. Temos aqui algumas ideias que, de alguma forma, já foram exploradas em capítulos anteriores. Sim, sobretudo a questão da circuncisão, podemos até considerar não como o tema principal da carta, mas o assunto que tornou possível ou que justificou Paulo escrever esta carta. E que andou muito em torno dele. Parece claro que os ensinos maravilhosos de Paulo sobre a justificação pela fé, sobre o valor das obras da lei, ou a ausência de valor para a salvação, andou muito à volta desta prática que estava claramente a ser ensinada por alguns como uma prática, vamos dizer, obrigatória. Isso. Agora, o que acontece é que estas observações agora finais, nestes versículos que acabamos de ler, talvez sejam o comentário mais explícito que o apóstolo Paulo faz sobre os seus opositores. Ou seja, sobre quem eram, não tanto em termos de pessoas ou identidade, mas porque é que eles faziam isto. Então, até aqui é como se o apóstolo Paulo sempre falou de que havia aqueles que lhes ensinavam erradamente que tinham que ser circuncidados. E que eram conhecidos, não é? E isso, eles eram conhecidos, portanto a igreja sabia claramente de quem estava a falar. É como se agora no final o apóstolo Paulo fosse um pouco mais claro, digamos, trazendo à luz não apenas esse facto, mas as motivações por trás desse facto. E é muito interessante notar que o apóstolo vai descrever essa motivação com esta ideia que acabaste de ler de querem mostrar boa aparência. Ou seja, numa primeira fase tudo parecia ser normal, sincero e acima de tudo possível, não é? Mas, de facto, havia uma razão fundamental. É interessante tentarmos analisar isto. Por exemplo, poderíamos olhar aqui no nosso quadro, dar uma olhadela, como algumas vezes fazemos sempre que isso parece relevante, olhar para a palavra que é traduzida aqui por boa aparência. É uma palavra que, literalmente, ela pode também ser traduzida por exibir-se. Ou seja, mostrar-se. Passar uma imagem, no fundo. E nós percebemos que o que Paulo está então a tentar dizer é que estas pessoas estão no fundo não preocupadas com uma necessidade espiritual, e talvez agora aqui conseguimos chegar ao cerne da questão e perceber porque é que o apóstolo Paulo por vezes é tão duro na maneira como se expressa a propósito destas ideias e das pessoas que a estavam a tentar ensinar. É que Paulo reconhece claramente que a preocupação não era genuína. Porque uma coisa é, mesmo que eu esteja até num erro, doutrinal, teológico ou o que seja, mas estou sinceramente errado, como por vezes se diz. Não estou a ter em conta talvez todo o ensino, desvirtuei um pouco o ensino, mas as minhas intenções, ou da pessoa que faz isso, podem ser boas. Mas a verdade é que, pior do que isso já é mau, porque significa que a pessoa se está a desviar do verdadeiro ensino, da verdade bíblica, e nós
na igreja cristã ao longo de toda a história também fomos testemunhando essa verdade e ainda hoje continua a estar presente em diversas circunstâncias. Outra coisa é quando se consegue identificar que o objetivo por trás de uma suposta nova verdade é um objetivo escondido. Que pode ser, por exemplo, a vontade de querer ter poder, ou a vontade de aparecer, ou a vontade de protagonismo. Aqui nós percebemos que o apóstolo, em certo sentido, vai atribuir-lhes esta vontade de ter aprovação, porque quando uma pessoa tenta ter boa aparência, é porque está em busca de aprovação. E depois o apóstolo vai aprofundar, afinal, que tipo de aprovação é esta? A verdade é que nós precisamos de entender que a cultura em que estamos embebidos aqui, esta cultura romana de primeiro século, estava muito baseada. Aliás, as culturas antigas, globalmente, tinham muito este conceito de ser baseadas na honra e na vergonha. E, portanto, o que trazia honra a uma família, mesmo que fosse uma coisa difícil, era isso que era feito. E quando alguém trazia vergonha sobre a sua família, por exemplo, isso também dava consequências terríveis. Portanto, estes conceitos eram chave. E, portanto, para que isto... este princípio de vida levava muitas vezes as pessoas a tomarem atitudes muito na base de se a sua ação ou a forma como eram vistos traria honra às suas pessoas e não vergonha, lá está. Mas é interessante ver que Paulo, de alguma forma, apresenta um ponto importante, que é o desejo de evitarem a perseguição. Não é? Ora, precisamente, a Igreja Cristã, nós sabemos que durante décadas, e ainda durou muito tempo, como é evidente, o próprio apóstolo Paulo foi vítima disso nas mais diversas circunstâncias. Os cristãos conheceram perseguição. E isso ajuda-nos a compreender que haveria em muitos lugares uma tentação de fazer o quê? De criar uma perspectiva que evitasse perseguição. Claro que algumas pessoas poderão perguntar, então, mas como é que a circuncisão poderia evitar a perseguição? E este poderá ser o ponto-chave aqui para nós compreendermos o racional, a argumentação que levou estas pessoas a tentar transmitir esta ideia. É que esta perseguição, que podia ser tanto na forma de maus tratos físicos mesmo, tortura, etc., mas também na forma de exclusão, ou as pessoas serem envergonhadas ou importunadas, portanto não tão fisicamente, a verdade é que nós sabemos que neste tempo os dirigentes judeus, a comunidade judaica, ainda tinham uma influência bastante grande. Mesmo na relação com os romanos. Até porque, a não ser os movimentos mais de revolta, em muitos lugares, como nós percebemos, por exemplo, na morte de Jesus, é um excelente exemplo de como a autoridade romana estava perfeitamente em simbiose com as autoridades judaicas. E a verdade é que esta perspectiva de ser circuncidado, de cumprir a Tora, por exemplo, poderia perfeitamente ser isto. A vontade que algumas pessoas tinham de viver numa paz, digamos assim, com as autoridades judaicas para daí obter proveitos. Porque se as autoridades judaicas vissem, bom, afinal, os cristãos não são assim tão diferentes de nós, continuam a ter estas práticas, e isso possivelmente podia criar, digamos, melhores relações. Mas nós não podemos esquecer o seguinte: o apóstolo Paulo, talvez pudéssemos ainda colocar aqui este versículo, chegou a dizer a Timóteo esta verdade, não muito agradável, mas ainda assim uma verdade. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Claro que nós hoje olhamos para estes versículos e dizemos assim, bom, talvez hoje ele não se aplique da mesma maneira. Seguramente que nós hoje, pelo menos por enquanto, um cristão para ser fiel a Deus não tem que sofrer o mesmo tipo de perseguição. Mas a fidelidade a Deus, ela sempre traz algumas consequências sobre a nossa vida. E nós percebemos assim que a origem destas ideias e destas práticas não era genuína, era a vontade de não ter que sofrer algum tipo de consequência. Vamos concluir com o Aprende Fazendo. Se hoje nós não somos, talvez, a maior parte dos que nos ouvem, pelo menos fisicamente, perseguidos por causa da nossa fé, a verdade é que, talvez para mantermos, por exemplo, fidelidade a algum princípio, quem sabe já tivemos que viver alguma consequência. E por isso eu desafio a pensar e sobretudo a decidir que, mesmo que isso evite alguns problemas, nunca deixe de ser fiel àquilo que o Senhor nos deixou. Fechamos aqui mais um episódio da Escola Bíblica. Foi muito bom ter estado consigo, mas não se esqueça, amanhã
Voltamos no nosso próximo episódio para lhe trazer mais sobre este capítulo 6 de Gálatas e podermos encerrar da melhor maneira esta série de várias semanas a estudarmos o livro de Gálatas. Até lá.